Muito bem, para a gente fechar a nossa parte de cartografia, a gente vai ver agora a CIDES, vamos ver o A-STAR, mega tranquilo. A parte mais difícil, entre aspas, é a IAC, porque a IAC ela tem mais coisas, ela tem mais elementos, ela tem mais informação e é o que é mais perguntado na banca da ANAC. Agora, quando a gente está trabalhando de CID, que vai ter um procedimento, geralmente os da banca da ANAC são mega simples, não tem nada demais, né? Não tem absolutamente nada demais. Esse daqui que a gente vai ter é a carta atual, que tem muito mais detalhes, que eu acho que é mais importante, né, vocês saberem brifar a carta atual do que a banca da ANAC, porque é uma carta, inclusive da década de 80, né, você vai pegar lá embaixo, você vai ver assim, não está nem escrito mais DCE, está escrito DAC, né, que é o antigo Departamento do Espaço Aéreo. E aqui embaixo você pode ver que ó, essa cartinha, 29 de dezembro de 2022, então está bem atualizada. Né? Nossa aula hoje, em maio de 23, começando pela última semana, né, de abril de 2023, então está atualizado. Beleza. Então olha só, como é que você vai fazer o briefing dessa carta de saída? A mesma coisa, né? Você sempre começa aqui, ó, cabeçalho, caixa de comunicação, vista de perfil, né? A mesma coisa. Só que o que acontece aqui é que nessa carta de saída, ela não tem aquela vista vertical, tá? Ela só tem a vista de planta. Por quê? Porque nesse caso aqui, as restrições de altitude vêm na própria vista de planta, tá? Você não vai ter um perfil, você não vai ter uma MDA para descer, você não vai ter uma DA para atingir. Então é tudo só aqui mesmo nessa vista de planta, tá? Então, a mesma coisa, se for começar o seu briefing, você vai começar uma carta de saída, SID, tá? Standard Instrument Departure, o SID lá da Era do Gelo, né? Tá aqui o SID, a elevação do aeródromo 10 pés, Rio de Janeiro, Santos Dumont, Serra Brava, Bujudete, pista 20 esquerda, saída Isrinho Alfa. Então você vai ter aqui essa leitura, você faz justamente para saber se quem você está voando, se é o seu copiloto, se é o seu comandante, se é o seu aluno, se é o seu instrutor, para saber se os dois têm a mesma carta na mão, né? Porque às vezes você pode iniciar a Isrinho no Alfa e o cara está com a Isrinho no Bravo, aí começa o briefing errado, né? Então você sempre faz o briefing do nome da carta. É uma coisa, as frequências que a gente viu normal, a altitude de transição aqui reportada, 7.000 pés. Novamente, a gente tem aqui a caixinha da MSA, mas agora a gente pensa o seguinte, isso aqui é uma carta de saída, né? Por que tem que ter MSA nessa carta? Por quê? O que vocês acham? Por que tem MSA na carta de saída? Vocês não obstáculos que tem na saída? Tem a questão dos obstáculos, é bom você saber, mas também, quem garante que nessa subida aqui não deu um chabu na aeronave, você precisa voltar? Tá vendo? Pô, deu chabu, o cara decolou, perdeu o motor, segue o jogo até o destino, não, ele vai ter que fazer um procedimento de contingência, né? E nessa própria carta, na CID, tendo a MSA, o cara já consegue brifar, caso de perda de motor, já vai subir para altitude X, para altitude Y, vai fazer o procedimento não sei aonde, você é bom já ter brifado aqui, ó, a sua MSA. Tá? Lembrando do valor padrão dela de 25 milhas, no caso está em torno aqui desse VOR de Papa Charlie X-Ray, Porto das Caixas, tá? Que é esse procedimento está baseado nesse VOR aqui. Esse daqui está bem no centro da carta e você consegue ver, ó, a MSA plotada, tá? Você consegue ver ela aqui, ó. Ela está balizada aqui pelo curso 270, pelo curso 080. Todo mundo que estiver aqui abaixo, você vai ver. Pela nossa MSA, 5.000. Quem estiver no setor norte, entre 270 e 090, FL 095. Então assim, já deixa brifado para você, né? No caso de você precisar fazer um retorno, você tem aqui a MSA disponível, tá? Outra coisa, essa carta aqui, sempre você vai procurar também as caixinhas para ver o que você precisa para fazer ela. Essa daqui é uma das poucas saídas convencionais que ainda tem aqui em operação no Rio de Janeiro. E ela fala isso aqui, ó, DME requerido. Ou seja, se você não tiver o DME, você não faz essa saída. Ok? Então aqui, novamente, lembra o que significa esse negocinho em negrito? Isso, o ponto mais elevado, né? O ponto mais elevado da carta. Beleza, aí olha só, isso aqui é muito parecido com o que a gente viu da IAC. O importante é o seguinte, ó, vou até dar um zoom nessa parte aqui. Quando a gente está trabalhando com a CID, é muito, muito, muito importante ler esse quadro aqui do RNK, remarque. Tá lembrando que não é remake, remake é o cara faz no LOLzinho, quando perde, né? Esse daqui é o que? É o remarque. Ou seja, são observações, ó, autorizado somente aeronave categoria Alfa, Bravo e Charlie, tá? Então se o cara for por um Concorde, não vai fazer essa saída, tá? O cara tiver com a 380, não vai fazer essa saída, tá? Essa aqui é a saída praticamente o quê? Para aeronave pequena.
o Charlie não é pequena, mas assim, você vê que não é uma nave de alta performance e tal, né? Gradiente mínimo de subida, 4,3% até 5.000 pés, depois 3,3%. Cheguei a comentar com vocês essa questão do gradiente, como é que você calcula esse gradiente? Acho que não cheguei a comentar com vocês não, né? A velocidade que vai determinar a sua razão de subida. Então, basicamente é o seguinte, você vê qual é a velocidade de subida, que você vai manter durante a sua subida, e você vai multiplicar por esse gradiente, para você descobrir qual que é a razão mínima de subida. Então, veja só, até 5.000 pés você tem que manter 4,3%, tá? Digamos que a sua aeronave vai subir com 200 nós. O que você faz? Não confunda, tem gente que acha que é para pegar 4,3% de 200 e vai dar um negócio minúsculo, vai dar uma razão horrorosa. Não é isso, na verdade você pega e multiplica, tá? Então 4,3 multiplicado aí por 200 vai dar quanto isso daí? 8,6. Isso, vai dar 860, né? Então se você pegar esse valor aqui, multiplicar pela sua velocidade de subida, isso aqui deu 860. Então isso aqui 860 é o quê? 10 por minuto. Isso aqui é o seu gradiente mínimo de subida, tá beleza? Tranquilo? Tá beleza? Então você vai calcular a sua razão de subida, o seu gradiente mínimo de subida fazendo assim, tá? Você pega a tua velocidade de subida, multiplica pelo gradiente, tá? Esse valor já vai te dar o resultado final em pés por minuto. Então olha só, se você está subindo com 200 nós de velocidade, a carta vai exigir que você faça o quê? 860 pés por minuto. Mas digamos que a sua aeronave é devagarzinha, você vai subir isso daqui com 100 nós. Quanto é que vai ficar a sua razão de subida mínima? Vai ser 430, né? 430 o quê? Pés por minuto, né? Feet per minute. Então olha só, qual que é a lógica do sistema aqui? É basicamente o seguinte, você imagina, tem aqui o solo e tem aqui o obstáculo, né? Se o cara sobe muito rápido, né, ele está com muita velocidade horizontal, ele precisa ter muita velocidade vertical para livrar o obstáculo. Então ele vai ter que fazer um negócio assim, ó. Quanto maior a velocidade, maior a razão de subida. Agora, se ele sobe devagarzinho, ele não precisa ter uma razão de subida tão alta, porque o tempo que ele vai levar para chegar até o obstáculo, com a velocidade pequenininha, ele subindo mais devagar, ele livra do mesmo jeito, mesmo com uma razão menor. Tá? Então assim, o cara que está indo muito rápido, muita velocidade, ele chega muito rápido no obstáculo, então por isso ele precisa ter uma razão de subida muito alta. Agora o cara que está devagarzinho, subindo devagarzinho, vai levar mais tempo para chegar no obstáculo, quanto mais tempo leva para levar no obstáculo, mais ele sobe. Tá? Então por isso que a velocidade de subida, ela vai ser diretamente proporcional à sua razão de subida. Se você está indo muito rápido, você vai ter que ter uma razão muito grande. Tá? Então isso daqui é muito importante o piloto calcular antes, para ele saber se ele vai conseguir cumprir os gradientes. Aqui no Rio de Janeiro, no Galeão, tem gradientes bem altos, tá? Essa aqui saída até que está tranquila, mas tem gradientes que chegam a 5%, 6%, né? Então assim, você tem que ver se a aeronave vai ter performance para cumprir esse gradiente. Se não tiver a performance, você tem que avisar para o controle. Controle, patando fulano de tal, não tem condições de cumprir o gradiente. Aí o controlador vai vetorar a sua saída para que não bata na cara no morro, tá? Mas o importante tem que verificar se a performance da aeronave vai entregar essa razão de subida, tá bom? Tranquilo? Isso daqui salva vidas, tá? Já aconteceu já de nego tentar decolar, não deu a razão e meteu a cara no morro. Não dá certo, tá bom? E outra coisa importante, esse gradiente aqui, ó, 4,3% é só até 5.000. Beleza, depois de 5.000 pés você vai manter isso daqui, ó, 3,3%. Esse gradiente é o gradiente padrão, tá? Ou seja, se em algum lugar não tiver escrito nada a respeito do... não tiver falando nada de gradiente, não sei o quê, você assume que o padrão é 3,3%. Tá? Esse daqui é o padrão. Tem que ter em mente que 3,3% é o padrão. Então, basicamente, se você pegar uma carta de saída e não tiver nada escrito, não tiver nenhuma RMK, você assume que o gradiente é 3,3%. Beleza? Ah, não está escrito nada, eu vou subir com a razão que eu quiser. Não, você tem que pelo menos respeitar o gradiente mínimo. E outra coisa importante, a gente viu lá, você com 200 nós, você precisa ter pelo menos 860 pés por minuto. Quer dizer que você tem que subir com 860 pés por minuto? Pelo menos. Mínimo. Exato, é mínimo, é pelo menos. Se você quiser subir com 3.000 pés por minuto, você sobe com 3.000 pés por minuto. Né? O helicóptero nunca vai fazer isso, né?
Mas pelo menos, né, não sobe, o do helicóptero não sobe, a gente sabe que o do helicóptero não sobe. Então olha só, para você subir com essa razão, você pode. Se você tem 3.000 pés por minuto, fogueta, vai embora. Agora, não consegue pelo menos 860 pés por minuto, aí você tem que comunicar. Comunica com o ATC, ele vai arranjar um jeito. Ou ele vai vetorar a tua saída, ou ele vai fazer autorizar uma outra saída de repente. O importante é, não vá voar se não conseguir cumprir esses gradientes, tá? E na parte de performance, se vocês estiverem vendo a parte de teoria de voo de alta, a parte de performance, você vai ver que existem vários gradientes para aeronaves, por exemplo, quadrimotoras com motor inoperante, aeronaves trimotoras com motor inoperante, aeronave bimotora com motor inoperante, aeronave monomotora com... Não, aí já não dá. Quem tem dois tem um, quem tem um tem nenhum, né? Então, isso aí vai ver em teoria de voo de alta, tá? Esses gradientes aí para subida, que a gente chama de subida mono, tá? Outra coisa importante aqui, ó. Outra coisa falando aqui. Manter referências visuais até LOCOD. O cara tá loucão, né? O que é LOCOD aqui? O que será LOCOD? Posição. Exato, a posição. Então tá vendo? Ó? Olha lá. Mesma coisa que a gente viu na carta IAC. Olha lá as barrinhas verticais aqui. O que significa isso? Isso, trajetória visual definida. Lembra que essas barrinhas na vertical, isso aqui é o que? Trajetória visual. Então está dizendo o seguinte, ó, o cara vai decolar aqui do Santos Dumont, ó, tá aqui a pista 20 esquerda, o cara vai decolar até o fixo LOCOD, ó, ele tem que sair com a referência visual. Se não tiver referência visual, ele não sai. Lembra sempre, pelo amor de Deus, diferença de VMC para VFR referências visuais? Vou perguntar mais uma vez, qual que é a diferença de VFR para VMC referências visuais? O que é VFR? Regra de voo visuais. Exato. E o que é VMC? Exato. VFR são regras de voo. O que você pode fazer aí com a 112? São as regras. O que você tem que fazer? Direito de passagem, prioridade para pouso, isso são regras de voo visual. Tá? VMC são condições meteorológicas visuais, ou seja, 5.000 de visibilidade, 1.500 de teto, visualizar mais de 50% do chão, distância de nuvem, 1.500, 1.000 vertical, beleza? Isso é VMC. E o que é referência visual? O que é referência visual? Pontos que você consegue identificar no terreno. Eu até falei isso em meteorologia, visibilidade, lembra? O que é visibilidade? É a sua capacidade de enxergar objetos contra um horizonte, né? É uma coisa, dá uma referência visual no solo, o que você consegue distinguir do solo. Então se você consegue distinguir aqui, o que é esse bagulho gigante a 1.335 pés aí? Pão de açúcar, né? Então se você consegue ver o pão de açúcar, ó, vai-se embora. Pode estar chovendo, pode estar com trovoada, pode estar com ventania, pode estar com um nevoeiro sinistro aqui na ponte Rio-Niterói. Se você consegue ver o pão de açúcar, você tem a sua referência visual. Então você consegue fazer essa saída. Ah, mas não está VMC. Beleza, mas VMC é diferente de referências visuais. Tá bom? Muito cuidado com isso daí. Tranquilo? Então olha só, então a tela pode manter referências visuais. O cara vai decolar, manter referência visual. Beleza? Aí aqui, ó, isso daqui é um negócio de grande controvérsia, tá? Isso daqui é uma grande controvérsia. Olha só, só de voltar aqui. Isso aqui é questão que o pessoal pergunta nas seleções, pergunta em cheque e todo mundo se enrola. Deixa eu voltar aqui, ó. Mínimo para decolagem, tá? Teto, 700 pés de visibilidade, 4.000, tá? Olha só, isso aqui é muito importante, porque quando o cara for fazer uma pergunta geralmente de seleção, o que eles fazem? Ah, qual que é o mínimo para operação visual? Aí o cara fala, 5.000 de visibilidade, 1.500 de teto, não sei o que, visual especial 3.000, 1.000 de teto, não sei o que. Aí ele pergunta, tem o mínimo para decolagem? Aí o cara, peraí, não lembro, não vi, não tem no regulamento escrito qual que é o mínimo para sair da decolagem. O que você fala? Vê o que está escrito na carta. A carta vai te dar o mínimo para decolagem, ó. Mínimo para decolagem, teto 700, visibilidade 4.000. Isso é igual em todos os aeroportos? Não. Cada aeroporto, cada carta, melhor dizendo, vai ter o seu mínimo para decolagem, tá? Então assim, você tem escrito na carta de saída tem os seus mínimos para decolagem instrumento. Então o cara vai olhar assim, pô, se tiver 4.000 de visibilidade e 700 de teto, não está VMC. Lembra que o VMC é 5.000 e 1.500? Se tiver 700 e 4.000, não está VMC, mas você pode decolar? Pode. Porque você vai ter referências visuais, tá? Então toma muito cuidado com isso, tá? O pessoal enrola, depois confunde os conceitos, dança, roda, né? Beleza? Última coisa, observar o pão de açúcar, não sei o que, bababá.
a 2 milhas da THR, o que será que é THR? Threshold, ou seja, cabeceira, a zebrinha, tá? Ou a faixa de pedestres da pista 02, tá? Aí em inglês, mesma coisa, Sugarloaf, tá? Pão de açúcar. Aí você sabe que quando você decola aqui, você vê o Sugarloaf, tá? E aproximando aqui, você passa em cima da praia de Setfire, né? Em Botafogo. Você vai para ali em cima. Hã? Isso é bairro, isso é bairro. O cara passa aqui em Setfire, depois vai ali em cima go, não sei o que, go to now, né? Que é Irajá. Enfim, tá todo nome em português das coisas. Tá beleza? Tranquilo? Então olha só, para a gente fechar essa parte da CID aqui, que é muito parecida com a IAC, quero que vocês me briefem como é que vai ser feita essa saída. Quero exatamente como é que vai ser feito esse procedimento. Assim, como é que vocês descreveriam esse procedimento? O que você tem que fazer primeiramente, Aguirre? Qual que é o primeiro rádio auxílio que você sintoniza? A radial VR de Galeão 162. Isso, você bota qual frequência? 2,30. Então você vai botar 112,30 no teu VOR, o que você vai fazer depois? Escutar o código Morse para ver se sintonizou correto, né? Exato. Nosso grande código morsista aqui, como é que é? Curto, longo. Aqui, ó. Longo, curto, na verdade. Então, tipo, avião, helicóptero. Longo, curto, né? Então, olha só. Você sintonizou, escutou o código Morse. O que você vai fazer? Qual a radial? 62, tá? Beleza, aí você vai decolar, então você vai interceptar a radial 62. Como é que você vai saber que está em low pod? Isso, com a referência visual seria show, mas digamos que está totalmente, né? Você não está vendo nada visual lá fora. Qual a referência instrumento que a gente tem ali? 10.5 DME de Caxias. Isso, 10.5 DME de Caxias, né? Você vê aqui, ó, D 10.5. Então você vai estar em Caxias, né? Sintonizado, passou, ó, tá na radial 62 a 10.5, você está em low pod. Beleza. Aí você vai até o fixo Tigax. Como é que eu sei que eu estou no Tigax? Você intercepta a radial 279 de ADA. Isso. Esse ADA ali. ADA, sabe como é que é, né? Tipo, é o comando vermelho, tem amigos dos amigos. Isso aqui é o VR de aldeia, tá bom? Aldeia. Pergunta, o que você vai interceptar aqui? A radial 279 ou o curso 099? O curso 099. Já bota o curso 099. Lembra daquela história? Qual que é o certo? Aqui é o curso ou a radial 279? E agora? É o curso porque você está indo para o alto. Sim. A questão é, os dois estão certos, né? Se você curvar à esquerda no rumo 099, você vai estar no curso 099 e na radial 279. O que acontece é o que você vai colocar no seu instrumento. Se você colocar a radial 279, vai funcionar do mesmo jeito se você colocar o curso 099. Vai ser a mesma coisa, tá? Só que o ideal, como eu te falei, quando você trabalha com VR, é sempre bom você trabalhar com curso, tá? Porque aqui, ó, você vai estar no 162, aí você vai girar para 099. Se você está no 62 e teve que girar para 279, vai dar milhões de voltas no instrumento para ele chegar no 279 e os dois vão funcionar do mesmo jeito, tá? E aqui pode ser um pouco complicado, porque quando você colocar a radial 279, lembra que o seu instrumento ele está simplesmente, né, se for aquele nave 1, não for um HSI nem nada, ele vai dizer onde é que está a radial, se é to from, acabou. Mas você não vai ter indicação certa, assim, se você está aproando na estação, se não está, ele simplesmente vai dizer, ó, a radial 279 está aqui e o VR está na tua frente, né? Então se você colocar 279 aqui, você vai receber uma indicação from, né? Porque a radial está vindo de 279, então você vai ter uma indicação from, sendo que você está indo contrário a ela. Isso pode dar um bug na cabeça, tá? Se você colocar o curso 099, o que você vai estar fazendo? Você vai estar voando no curso 099, você vai ter a indicação 099 to. Então você vai dizer, realmente, ó, o VR está na tua frente, você vai estar vendo o quê? Ó, o VR vai estar na sua frente e você está indo na direção dele. É mais fácil, dá menos bug na cabeça. Porque se você colocar a radial 279, você tem que pensar que você está pegando uma coisa que está contrária a você. Funciona do mesmo jeito, tá? Só que na hora você tem que tomar cuidado, que pode dar aquele brain fart, né? Aquele peido cerebral, e o cara, porra, se confundir, achar que está na radial 099, aí pode dar chabu, tá? Então o que é ideal você fazer? Coloca o curso, tá? Vamos botar o curso 099, você já está saindo aqui, ó,
Você está saindo na radial 62 por quê? Porque você está afastando do VOR, então show de bola. Você botar no 62 afastando. Agora, se estiver aproximando, trabalha com curso, é mais fácil. Tá? Então você vai interceptar o curso 099 até o pneu. Né? Qual que é a restrição que a gente tem o pneu? Mínimo de 7 mil de distância. Isso, mínimo de 7.000 pés. Né? Isso aqui é altura ou é altitude? Altitude, como é que ele sabe que é altitude? Por que a gente... Por causa do tracinho, né? Se fosse altura, como é que viria? Entre parênteses. Entre parênteses, isso aí. A altura sempre vem assim, ó. Entre parênteses, tá? Mas como não está entre parênteses, a gente sabe que isso aqui é altitude mínima. Então, como é que você sabe que está em opinião? Como é que são as referências que você usa? DME 45 de aldeia. Isso, se você está no curso 099 de aldeia com DME 45.0, você sabe que está exatamente em cima de opinião. O que você vai fazer depois de opinião? Curvar para a esquerda. Isso. Pro 028, que deve ser uma radial curso. Vamos ver. Olha lá o que apareceu aí. O que você vai fazer aqui, ó? Curso 028. Exato, então você vai interceptar o curso 028, tá? Qual é a radial aqui? 208, né? Então isso aqui às vezes é uma perguntinha que pode cair, né? Qual é a radial que você vai interceptar? Você vai interceptar a radial 208, mas você vai estar voando no curso 028, tá? Como você sabe que é 208? É só adicionar 180. Isso, porque lembra, esse daqui é o que vai, a radial sai, então a radial é recíproca. É só você adicionar 180. Adicionou 180 aqui, pegou 208, tá? Nesse caso ficou fácil de adicionar. Às vezes quando você está trabalhando, eu quero saber qual que é o recíproco lá do 270. Se você adicionar 180 vai dar uma confusão do caramba. Então você subtrai 180, tá? Para descobrir a recíproca, tá? Beleza. Qual que é a restrição que a gente tem aqui em Nípico? Qual é a restrição que tem? Abaixo de 8 mil. Não, Tem assim, que estar mínimo de 8 mil pés de nível, 080. Isso aí. E Eu vou encher o saco mesmo. velocidade de cara 240. Exato. Eu vou encher o saco com esse negócio até o último dia de curso. FL 080. Cuidado. Ah, altitude mínima de 8. Não, FL 080. Por que aqui está FL? Porque já passou a altitude de transição, né? A gente não viu lá a altitude de transição, era 7.000. A altitude de transição, ela muda com o ajuste do QNH? Não. Quem que muda? Quem que muda? O nível de transição que muda, lembra? Está acima de 1013, adiciona 500. Abaixo de 1013, adiciona 1000. Né? Então a altitude de transição é fixa, ela não muda, porque ela é na saída. Agora o nível de transição, que é na chegada, ele varia. Ele pode ser maior ou igual, né? Nunca menor. Porque não tem como o cara estar voando com FL, vai passar para a altitude, sendo que o nível de transição está abaixo, não existe. Né? Ele tem que ser ou igual ou maior. Beleza? Interceptou aqui Porto das Caixas, o que você faz? O que faz depois de interceptar Porto das Caixas? Chama esse rádio aí, 114.30. Isso, aqui no caso você já teria até sintonizado ele, né? Você sintonizaria aqui, começou saindo por Caxias, depois você vai sintonizar a aldeia, né? Que não está aparecendo aqui no insetzinho, mas a frequência é 102,10, tá? Ele até devia ter colocado aqui nessa carta, né? Para saber qual é essa radial, mas a aldeia é 112,10, tá? Aí você sintonizaria 099 de aldeia, 46, quer dizer que você está chegando em opinião, aí você já sintoniza o próximo, né? Você não precisa esperar passar o 45 para iniciar a curva, tá? Isso aqui até porque tem um detalhe que a gente vai ver na parte do RNAV, né? Que vai ter o seguinte, a gente vai ter, às vezes você vai ter isso daqui assim, você vai ter esse triângulozinho assim, tá? Com um traço em volta. Quando ele não tem nada, quando ele não tem um círculo em volta, significa que isso daqui é o que a gente chama que ele é flyby. Ou seja, você não precisa bloquear ele para iniciar a curva. Você pode iniciar a sua curva antes dele, tá? Quando ele não tem esse círculo, né? Quando não tem o círculo em volta, significa que ele é flyby. Ou seja, você só vem, passa por ele assim. Você não precisa interceptar ele, você precisa bloquear, melhor dizendo. Se tiver um círculo, que a gente vai ver nas cartas R9, praticamente todas têm, isso significa flyover, ou seja, você precisa passar em cima dele para depois seguir a sua rota, tá? Como ele não tem, esses aqui não tem o círculo, quer dizer que realmente você pode começar a curvar antes.
Tá? Isso aqui são tudo flyby, não são flyover, ok? Essa diferença. Flyby você passa, ou seja, flyby é o quê? Passar por perto, né? Ó, estou passando por perto aqui, flyby, então um tchauzinho pro cara. Né? Já o flyover é o que? Passa voando em cima, né? Vai ficar na vertical do cara. A gente faz bom de ficar na vertical do cara, né? Então, você passa em cima do cara e vai embora. Já o flyby não, flyby você vai tangenciando, viu? Na prática, como é que você faz a transição da sintonia do nave? Porque você vai começar a fazer a curva antes de chegar no ponto. Isso. Então você vai fazendo a curva e você já vai sintonizando o Sim. próximo rádio? Isso. Na prática, quando você vai fazer isso daqui, geralmente você tem dois naves, tem o nave 1 e o nave 2. Mas você vai alternando. Isso. Nesse caso, você decola aqui, ó, com Caxias no seu nave 1 e deixa a aldeia no seu nave 2. Você chegou e iniciou a curva, aí você troca, bota a aldeia no seu nave 1 e já deixa, ó, Porto das Caixas no 2. Você sempre tem dois naves? Não sempre, mas no simulador que a gente usa, assim, nos aviões em si, alguns não tem, mas uma grande parte deles tem. Mas você pode, de repente, pegar um avião que só tem um nave, aí você tem que se virar com um nave, né? Mas simulador, aí tudo tem 2 navegação e uma DF, né? Então você consegue fazer, se tivesse, de repente, um NDB, você conseguiria fazer as suas marcações cruzadas, sem problema. E aquela coisa, você sempre consegue deixar no stand-by, na caixinha de rádio, né? Na tua caixinha de rádio vai ter um negócio assim, né? Vai estar aqui assim, por exemplo, 112,30, né? Aí tem aqui a caixinha de transferência e tem o stand-by, que você vai deixar aqui, por exemplo, 114,60, né? Cada nave já tem stand-by, que nem o rádio. Isso, exatamente, que nem o rádio de comunicação. Aí você já deixa sintonizado para quando chegar, apertou aqui, já mudou para o próximo, né? Facilita. Facilita pra caramba. E a maioria dos aviões tem 2 rádios, tem nave 1 e nave 2. Aí você vai sempre fazendo, né, cross-checando para ter certeza, né, que tá dando certo. E até interessante você ter falado da questão do Pão de Açúcar, porque se tiver visual, não faz mal você utilizar cross-check com uma referência visual, né? Lembra que a navegação, os métodos de navegação, quanto mais métodos você utilizar, mais seguro tá. Ah, vou fazer só navegação estimada. Dane-se o resto? Não, você pode fazer uma navegação estimada, junto com a navegação visual, junto com a navegação eletrônica, pode, tá visual, agora. Então, quanto mais navegações você colocar uma junto com a outra, melhor. Tanto que esses aviões hoje em dia, que é tudo RNAV, RNP, quando tem uma saída convencional, o que você faz? Você faz ela totalmente RNP, mas vai colocando os auxílios rádios para cross-checar, né? Porque vai que dá um problema na RNP, o sinal do satélite some. Pô, se o cara já está com a 162 selecionada, show de bola, no avião, você não precisa ficar aquele baratavô dentro do avião, não. Você já está sintonizado, segue o Brian, né, que diria meu amigo, tá? Beleza? Então assim, sempre usar 2 métodos de navegação é ótimo, você sempre vai ter uma margem a mais de segurança. Então aqui, ó, não tem problema, você viu, a low-code, essa carta está em escala, não está dizendo nada que está fora de escala. Então você está vendo, pô, o Pão de Açúcar é quase do lado ali do low-code, você pode, pô, chegou aqui, dá uma olhada para fora, ver se consegue ver o Pão de Açúcar, não tem problema, beleza? Tranquilo? Essas distâncias aqui embaixo são distâncias horizontais entre os 2 pontos, tá? Tomar muito cuidado porque isso aqui não é distância DMR, tá? Então, por exemplo, ó, entre o low-code e o UTIGAX tem 6,5 milhas, só que é milha o quê? No solo, distância no solo, tá? Se você olhar, por exemplo, aqui, ó, o low-code está 10,5 DMR de Caxias, 17 de Caxias está o UTIGAX, entre eles tem 6,5, se você botar aqui e somar, vai dar o 17 certinho. Porém, essa distância é horizontal, essa distância DMR é o quê? Oblíqua. Tá? Então aqui, como os dois estão muito próximos, a distância fica bem pouca. Agora, quanto mais afastado forem os fixos do rádio auxílio, vai ter diferença do que está no DME do que está aqui embaixo. Essa distância aqui é a distância em solo. Tá? Então, você pode utilizar como referência? Pode, só não pode usar DME. Por exemplo, você não pode dizer que de repente aqui se tivesse por exemplo aqui, ó, NIPICO, você não pode dizer que NIPICO está a 8,2 DME de Porto das Caixas, tá? Porque essa distância aqui é no solo. Aqui o cara já vai estar pelo menos a 8.000 pés, então vai adicionar um pouquinho no DME, a distância oblíqua vai ser um pouquinho maior. Mas aqui ele está dizendo, ó, em solo a distância é 8,2. Entre NIPICO e Caxias, Porto das Caixas, perdão, é 8,2. Tá? Então não confundir isso com distância DME, porque varia. Se o cara está aqui a 8.000 pés é uma coisa, o cara está aqui a 30.000 pés é outra. Lembra que a distância DME é oblíqua, beleza? Tranquilo?
Show? Então, beleza. Então, olha só, aqui eu vou pegar o exemplo de uma carta de chegada. Lembrando que isso daqui está o modelo Jepsen, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Quando for fazer as diferenças, só porque eu não encontrei uma chegada convencional aqui para a nossa região, tá? Porque praticamente não tem mais chegada convencional. Então eu peguei essa daqui, que ela é velha, tá? Isso aqui é de 2009, tá? Mas lembrando que na banca da NAC 2009 é recente, as da banca da NAC são da década de 80, né? Então estamos no lucro ainda, estamos mais atualizados que eles, tá? Mas aqui, essa parte do cabeçalho é muito semelhante, mas a gente vai falar tudo com calma na parte de Jepsen, tá? Mas o importante é vocês verem o seguinte, ó, o perfil de chegada, tá? A gente vai fazer essa chegada aqui, ó, Pira 5, Poços 9, de chegada em Guarulhos, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui como é que é muito parecido, a gente faz a leitura do mesmo jeito, tá? Você tinha perguntado, né, o que são esses nomes, né? Quem que dá esses nomes? Esses nomes são basicamente nome de posições, tá? São o nome das posições. E o nome das posições é gerado randomicamente, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem o fixo, ó, o fixo prox, tem o fixo tube, tem o fixo trim, tá? Esses nomes aqui foram gerados randomicamente. Lá na ICAO tem toda a forma que deve ser feito esses fixos, assim, é claro, você não pode botar, esse aqui vai ser o fixo Z, X, T, A, S. Como é que você vai falar isso na fraseologia, né? Fica uma coisa horrorosa. Tem lá uma forma que eles fazem, tem que ter duas vogais intercaladas com consoante. Tem toda uma forma de fazer para não ficar um negócio um negócio horrível de você ler, né? Vir um negócio tipo assim, né? Y, C, C, H, N. Porra, como é que você vai ler esse negócio, né? Não dá para fazer essa porra, né? Então o que eles fazem? Geralmente eles vão botar um nome assim, né? Que nem aquele lá. L-I-T-R-E, litre, um negócio assim, sabe? Um negócio que fique mais fácil de você conseguir falar na fonia. De qualquer jeito, você ainda vai ver que tem uns fixos aí com os nomezinhos desgraçados, mas ainda assim, no geral, você consegue fazer uma leitura deles, né? E esses procedimentos aqui, por exemplo, esse aqui que eu passei, que é o Pira 5 Poços 9, ele está baseado justamente em alguns radioauxílios, é o nome do radioauxílio inicial, onde que vai se basear a chegada. Por exemplo, aqui, ó, chegada a Poços 9, porque vai começar em cima do NDB de Poços de Caldas, tá? Quem estiver vindo por aqui vai fazer a Poços 9. Quem estiver vindo por aqui vai fazer a Pira 5, que é o que? O VR de Pirassununga. Beleza? Então você vê, é a mesma coisa. O cara vai vir por aqui, passar em cima do VR de Pirassununga, tem a frequência dele, tem aqui o código Morse, mesma coisa, tá? Mesma coisa que você vai fazer no outro lado. A gente tem fixos aí com 4 e com 5 letras, né? Isso, essa daqui é mais antiga, que ainda tinha esses fixos aqui, tinha esses fixos de 4. Eles já caíram. Hã? Já caíram. Isso, esses fixos de 4, né, quando estão de 4 é meio complicado. Mas olha só, o fixo com 4 letras, ele já caiu em desuso, hoje em dia é tudo com 5, tá? Esses fixos aqui que são 4 letras, geralmente eram todos os fixos que a gente chama convencional, que é baseado em radionavegação. Hoje em dia os fixos que é tudo RNAV, ele é tudo 5 dígitos, tá? 5 letras, ok? Então você vê, o cara vinha aqui pela radial 179 de Pirassununga, passava em Prox, aí tinha um negocinho da espera, vinha aqui você tem até as marcações cruzadas, ó, que é aquela coisa que eu estava comentando com vocês, ó. Aqui o fixo de Tube, né? Fixo do YouTube, ou então do POL, quer dizer, YouTube só. Né? Você tem, como é que você sabe que você está no fixo de Tube? Como é que você sabe? Você vai estar aqui na radial, eu quero a radial aqui, 179 de Pirassununga, tá beleza? Então essa aqui é a radial 179 de Pirassununga. Só que como é que eu sei que eu estou exatamente aqui em cima, já que não está escrito nenhuma distância DME aqui? Como é que eu sei? Ó, tá vendo aqui? Tem o fixo, tem o radioauxílio VOR de Campinas. Lembra que na carta Jepsen o símbolo do VOR é um pouquinho diferente, tá? Mas a gente vai ver isso tudo com calma na parte de Jepsen, tá? Ele está falando que aqui, ó, tem a radial 024, tá vendo? Radial 024 e 25.9 DME. Está escrito assim, ó, D25.9. Então quer dizer, enquanto você estiver na radial 024 de Campinas a 25.9 DME, você vai estar no fixo de tubo. Isso aqui que a gente chama o quê? Marcação cruzada. Tá? Então você vai colocar no seu nave 1, você vai botar 179 de Pirassununga, e no seu nave 2, o que você coloca? Campinas. E você vai colocando essas radiais. Colocou a radial 024, quando ela estiver passando a 024, 25.9 DME, você sabe que está exatamente em cima do fixo de tube, tá?
E como é que eu sei que eu vou estar aqui no fixo de trim? Deixa eu dar um zoom maior aqui para vocês verem. Como é que você sabe que vai estar no fixo de trim? Esse fixo aqui, ó. Radial 067. Isso. Com qual DME? 11.8. Exato. Então, ó, você está vindo de novo lá na 179 certinho. Né? Na 179 certinho. Como é que você sabe que passou o trim? Porque você está cruzando a radial 067, 11.8 DME. Tá beleza? Como é que eu vou saber que eu estou em lane? Como é que eu sei que você está em lane? Qual que é a radial que você está cruzando? Com quanto de DME? 15.2, né? 15.2 de DME, tá? Isso daqui é o que a gente chama de marcação cruzada. Essas marcações cruzadas, elas são o início, quando a gente começar a falar de RNAV, que são os primeiros sensores RNAVs, é o que a gente chamava de sensores VOR-DME, que o cara consegue simplesmente, se ele sabe a posição, tá vendo que isso aqui, ó, Campinas, está em sul 23005, oeste 047077, ele sabe, essa aqui é a posição, o VOR físico está lá, está instalado lá, se não roubaram, está lá. Né? Então, olha só, você saber, o computador sabendo que o VOR está nessa posição e você está recebendo a radial 067 com 11.8 DME, ele sabe, o computador diz para você com toda certeza do universo que você está aqui. Tá? Então, se você tem essa indicação no solo, você consegue saber que você está nessas coordenadas aqui, sul 2252, oeste 04658. Tá? Ele te dá, então o computador sabe que você está nessas coordenadas. Então, com isso, você consegue navegar de uma coordenada para outra coordenada, para outra coordenada. Isso é a base do RNAV. Começou assim, depois veio o satélite, tudo ficou mais fácil. Beleza? Tranquilo? E olha só, essas marcações cruzadas são muito importantes, tá? Porque é isso que você vai fazer, por exemplo, se você estiver fazendo a sua banca da ANAC, você vai calcular o seu top of climb, por exemplo, você está, no caso, digamos que seja o seu top of descent. Você calculou, vai achar que ó, o meu top of descent está aqui. Né? Você calcula que vai ser nesse ponto que você vai iniciar a sua descida. Aí fala qual é a marcação de Campinas que vai balizar o seu top of descent, seu todinho. Você vai ter que puxar aqui, ó, vai puxar uma reta, né? E ver quantos graus isso aqui dá, ó, norte, aqui está o 90, aqui está o 180, aqui está o 270. Você usa o próprio VORzinho, como se fosse uma roda dos ventos, e vê qual é a radial que vai balizar o seu top of descent. Isso aí é clássico de banca da ANAC. Beleza? Tranquilidade? Última coisa que é muito importante que você vai ser usado na prática. O controlador pode passar para você um limite de uma proa, por exemplo. Você está voando aqui, você está fazendo uma vetora, você está sendo vetorado. Né? Você está fazendo essa chegada certinho, que nem estava descrito aqui no procedimento. Você está vindo aqui, tá? Você está fazendo esse procedimento certinho, né? Só que de repente, por causa de tráfego aéreo, por causa de meteorologia, por causa do caramba 4, o cara chega para você e fala o seguinte: curva à esquerda aqui na proa 120, por exemplo. Curva direita na proa 120. Então você vai voar na proa 120 até quando? O cara pode passar para você o limite dessa proa. Ele pode falar assim, ó, o limite dessa proa é a radial, sei lá, vou botar aqui assim, essa aqui é 133, é a radial 130 de Campinas. Então o que significa isso? O cara passou para você um limite de autorização, ou seja, você está autorizado a voar até cruzar essa radial. Depois que você cruzar essa radial, e agora, em caso de falha de comunicação, você segue o que foi autorizado previamente. Então, no caso, você retomaria o seu procedimento. Ou então você avisa, ó, estou cruzando a 130, qual que é a próxima instrução? Às vezes ele pode passar para você o limite dessa proa é uma radial X, o limite dessa proa é um DME Y. Tá? Cruzou esse limite passado pelo ATC, ou você vai receber uma nova instrução, ou em caso de falha de comunicação, você vai seguir o procedimento de falha de comunicação, que no caso é reingressar na rota. Tá? No voo IFR é sempre isso. Falhou a comunicação, se não tiver um procedimento descrito, não tiver uma diretriz dizendo o que você tem que fazer, você segue o que está no seu plano de voo. Bom, você segue o procedimento, segue a chegada, faz o ILS, porque isso tudo é brifado. Quando você escutou a TI, você sabe qual é a pista em uso, qual é o procedimento, qual é o vento, qual é o QNH, então você segue isso aí. Ok? Tranquilo?